Amém? Amém, graça e paz para os irmãos, a paz do Senhor. Boa tarde, início de boa noite. Deus vai abençoar a sua vida hoje. Quantos creem que Deus faz presente nesse lugar? Quantos creem que pode sair daqui impactado com o que Deus está fazendo já com esse culto? Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes nesse lugar, tem feito e vai continuar fazendo, não por mim, mas pela presença do Espírito Santo que é real nesse lugar. Amém? Eu estou aqui com a minha esposa. É um privilégio estar aqui, meu pastor, podendo compartilhar a palavra. Eu estava vendo a série de palavras. Aí vem o pastor Roberto, vem o pastor Léo Pinheiro. Antes de eu conhecer ele, os meninos da igreja, eles tinham admiração pelo pastor Léo. Falaram assim: nossa, ele é um bom pregador, ele fala isso. Aí ele me chamou para pregar aqui, eu fiquei constrangido. Eu falei: gente, como que eu vou pregar lá? Mas é uma bênção estar aqui. Pastor Léo foi um amigo que Deus me deu esses dias, para a gente compartilhar a mesma caminhada, né? Nós estamos nos mesmos processos. Então é um amigo. Eu tenho orado pela vida dele, ele tem orado pela minha vida. Está aqui a minha esposa, a minha filha já subiu para a salinha. E o meu filho, né, o Theo tem 2 meses de vida. E ele nasceu num processo complicado. Minha esposa teve hemorragia, né? Passou ruim. O pastor Léo foi um dos que orou pela vida da Laura. E está aqui o Theozinho, né? Eu falo que ele é o profeta das nações. Então, um menino abençoado, que Deus deu no meio da dificuldade para abençoar. Isso vai ser um grande profeta. Então, tá eu, minha esposa, minha filha é a Clarinha. Está aqui a esposa Laura, a pastora. E eu agradeço a Deus por estar aqui, amém? Hans é um amigo que Deus tem colocado no meu coração. Estava vindo aqui orando por você, né? Para Deus abençoar a nossa campanha aí. Mas vamos lá, vamos para a palavra. Nós estamos numa série de palavras aqui esses dias sobre resgatando o quê? Os valores perdidos. Aí resgatando os valores familiares, resgatando os valores financeiros, resgatando os valores da saúde plena. Falado sobre questões emocionais, que é muito importante. A gente pensa só no espiritual, mas nós somos corpo, alma e espírito. E hoje nós vamos compartilhar sobre resgatar os sonhos. Tem palavras que eu vou procurar no dicionário, eu fico achando termos para me descrever, termo técnico, um termo bonitinho para me descrever as palavras. E eu fui procurar o que é resgatar. Só porque tem vezes que eu não consigo colocar um termo bonito, aí eu vou e traduzo para o goianês mesmo, para todo mundo entender. Aí eu fui pesquisar o que é resgatar, resgatar. Aí eu tentei caçar um termo bonito, mas eu entendi que é buscar para trás. É um termo buscar para trás, é um termo do goianês, para todo mundo entender. Então quando a gente fala assim, buscar para trás, é buscar para trás o quê? Os valores familiares, que muitas vezes nós perdemos. É os valores financeiros, que muitas vezes foi compartilhado aqui. Nós preocupamos com aquilo que temos que... Não preocupamos com o que temos que preocupar. E aquilo que temos que preocupar, não preocupamos. Preocupamos com o dinheiro, mas não preocupamos com a prosperidade, com ser fiel com o Senhor. Então essa campanha é para nós buscarmos para trás, buscarmos aquilo que ficou perdido. Buscar aquilo que ficou perdido. E hoje, o que Deus tem? Então, cada culto, cada mover, cada palavra dessa é um ambiente profético. Então, hoje, o que Deus nos trouxe aqui para fazer o quê? Para nós buscarmos para trás os sonhos e os projetos que ficaram. Todos nós temos sonhos e projetos que... Eu fui pesquisar também sobre sonho. Eu fiquei caçando o termo bonitinho para o sonho. Aí eu vi lá, irmão, tem o termo popular que fala assim, o sonho é uma motivação que você tem, algo que te motiva para você vencer na vida, para você manter a sua existência. Aí você vai para algumas coisas da psicologia lá, a psicanálise fala assim, olha, o sonho é algo lá do seu subconsciente. Você sonha de noite porque você pensa, porque está lá no seu subconsciente aquilo que você quer muito, muito, muito. Aí de noite você sonha, aí você tem aquela vontade. A psicanálise fala isso.
Aí o crente, ele fala que sonho é o quê? É algo que Deus coloca no nosso coração. Aí eu arrumei um termo também, que é meu também, para me colocar. Eu coloquei assim, ó, que o sonho, ele é algo que Deus coloca no nosso coração, mas ele queima forte no nosso coração. Ou seja, qual que é o propósito de Deus para essa tarde? Tem coisa que nós deixamos para trás, que Deus um dia queimou no nosso coração, mas Ele quer resgatar nessa noite. Tem projetos que Deus colocou na sua vida, era tão intensa há um tempo atrás, era tão forte há um tempo atrás, era tão real, estava no seu subconsciente, estava no seu consciente, estava na sua questão assim, forte, nossa, era a minha essência de vida, só porque um dia, pela dificuldade, pelas as questões da vida, pelos processos da vida, você pegou e falou assim, não é mais, foi esquecendo, foi deixando, mas Deus trouxe aqui essa noite, para resgatar os sonhos que tinha perdido. Aquele algo que te motivava, aquele sonho de ter ministério que um dia você deixou para trás, de ser um pastor, de ser uma pastora, de servir na casa do Senhor. Pastor, mas antes eu tinha tanta vontade, era meu sonho, mas aí veio o irmão e falou mal de mim, aí veio a situação, eu deixei, mas hoje Deus trouxe aqui para resgatar os seus sonhos. E eu quero começar essa ministração. Cadê os meninos do louvor? O pessoal já correu já. Cadê? Me ajuda aqui, cadê o tecladista? Pode vir todo mundo. Eu vou judiar porque os meninos estão em pé, né? Eu vou ter que judiar de vocês. Mas é bom quando tem o louvor. Aí no final você vai me ajudar também. Aí, eu quero começar a pregar de trás para frente, pastor. Porque geralmente a gente ministra, aí chega no final, a gente ora. Mas eu já queria nesse momento, liberar algumas palavras proféticas sobre as nossas vidas em relação aos nossos sonhos. Porque eu vou falar sobre José. Porque sonho é José, não tem como a gente correr disso. E Jacó, que era o pai de José, no fim da sua vida, ele, em Gênesis, não precisa nem abrir, em Gênesis 49, fala assim, as bênçãos proféticas de Jacó, ou seja, Jacó chama os seus filhos e começa a liberar, os seus 12 filhos, começa a liberar bênçãos proféticas sobre a vida dos seus filhos. Eu vou falar de José, e eu quero ler e ministrar na sua vida as bênçãos que Jacó liberou sobre a vida de José, é as bênçãos que Deus está liberando sobre a sua vida essa noite. Amém ou não amém? Quantos aqui querem receber as bênçãos de Deus? Quantos aqui querem receber as bênçãos de Deus? Então eu vou liberando a bênção, vocês vão tocando. Fica de pé nessa noite. Eu falei que eu vou começar de trás para frente. Então fica de pé nessa noite. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Fala assim, essa noite, Deus está restaurando os seus sonhos. Essa noite, olha para ele e fala assim, você vai buscar para trás aquilo que ficou para trás. Deus vai restaurar os seus sonhos. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor Jesus Pai, aqui está a igreja do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor vai fazer o que nenhum homem fez. O Senhor vai fazer, Senhor, o que a história nunca mostrou, mas o Senhor vai fazer nessa noite. Tem sonhos e projetos que um dia foram esquecidos por pessoas aqui, mas essa noite o Senhor tem tocado no coração. Sonhos é aquilo que o Senhor colocou que queima. Senhor, que venha voltar a queimar nos nossos corações aquele projeto que o Senhor um dia colocou nas nossas vidas. Senhor Jesus Pai, eu creio que essa noite o Senhor nos trouxe aqui para fazer algo de extraordinário. Nós não saímos da nossa casa à toa. Nós não saímos da nossa casa porque o Senhor não tinha nada para fazer nas nossas vidas. O Senhor nos trouxe aqui com um propósito, e o propósito foi derramado, liberado na vida do pastor e liberado sobre a igreja. Essa noite é noite de restauração de sonhos, essa noite. E eu creio que Deus está restaurando projetos aqui essa noite. O descrito em Joel, aviva a luz, vem fazer o que ele fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel.
aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Levanta, você não entendeu ainda, levanta a sua mão. Quem tinha sonho aqui de ter uma empresa e deixou para trás? Deus está restaurando os sonhos na sua vida essa noite. Quem tinha sonho de voltar ou fazer aquela faculdade, Deus vai voltar a queimar no seu coração esse sonho, esse projeto. Jacó, quando ele libera a palavra profética sobre a vida de... Segura aí, irmão, pega a palavra profética, porque a palavra profética de José é a palavra de profética sobre a sua vida essa noite. Jacó fala assim, ó, as bênçãos proféticas de Jacó sobre José. José é um ramo frutífero, o seu ramo junto à fonte, os seus galhos se estendem sobre o muro. Sabe o que eu entendo sobre isso, irmão? José era tão abençoado, que ele abençoava a família, ele era abençoado, ele abençoava as pessoas que estavam próximo dele, os seus vizinhos eram abençoados. Sabe aquele pé de manga que tem de sua casa, o galho dele vai pro vizinho? O vizinho chupa da sua manga, porque você está abençoando o vizinho. José era assim, a casa dele era abençoada, mas o vizinho dele era abençoado, porque ele era abençoado. Meu querido, o seu pai vai ser abençoado, porque você é abençoado. O seu irmão vai ser abençoado, sabe por quê? O seu galho vai estender sobre o muro e vai abençoar seu irmão. A sua igreja abençoada, sabe por quê? Deus vai te honrar tanto, te abençoar tanto, que você vai ter condição de ser uma bênção para a sua casa, ser uma bênção para os seus vizinhos, ser uma bênção para a sua família e ser uma bênção para essa igreja. Eu tenho plena convicção, certeza, que essa igreja vai ser uma das maiores igrejas de Goiânia. Mas sabe quem que Deus vai abençoar? Os Josés dessa igreja. Sabe quem Deus vai levantar? Sabe quem Deus vai estender os galhos? É você, meu querido. Mas você precisa abrir seu coração e receber a palavra profética de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém ou amém? Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Jó. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Jó. Aviva-nos. Versículo 23 fala assim, ó, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e os aborrece. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos. Sabe o que está dizendo aqui? As pessoas levantam contra José. Os flecheiros lançam flecha. Meu irmão, todo dia você está recebendo uma flecha. Todo dia vem algo. O aluguel aumentou, passou. Como é que eu faço? O outro falou mal de mim. A concorrência. Isso. Todo dia você recebe flecha. Mas você é José. Quantos aqui são Josés? Diga, eu sou o José dessa geração. Sabe como que é o braço de José? O arco de José permanece firme. A mão dele não se abaixa, sabe por quê? É Deus que sustenta José. É Deus que sustenta você, meu irmão. Pastor, mas eu não vendi esse mês. Pastor, mas é complicado esse mês. Meu irmão, quem te sustenta é Deus. Quem sustenta a sua vida é Deus. Pastor, mas está complicado. Mas está difícil, minha casa está uma bagunça. Quem te sustenta é Deus. As pessoas levantam contra você, mas Deus é com José. Deus é com você nessa noite. Aí fala assim, ó. Pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos do alto, com as bênçãos da profundeza e com os seios amados. Sabe o que isso quer dizer? Meu irmão, tem coisa que vai vir do céu para você. Você não vai entender, porque não é coisa da terra. Não é coisa que o homem pode fazer por você, meu querido. É coisa que só Deus pode fazer por você. Você vai ficar encantado, encabulado. Você vai ficar pasmado com aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. Sabe por quê? O Deus de Israel, o Deus de Jacó, está te abençoando com bênçãos dos céus. Bênçãos do céu é coisa que não tem como o homem explicar.
Não tem como explicar como que eu fiz essa venda, não tem como me explicar como aconteceu esse milagre, não tem como explicar como eu voltei a conversar, a restaurar meu relacionamento familiar. Sabe por quê? Você não vai entender nada, porque são bênçãos do céu sobre a sua vida. Aí ele fala, bênçãos das profundezas, são bênçãos aqui da terra. Deus vai levantar, levanta sua mão aí. Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Pastor Léo, essa semana que vem, pessoas vão vir aqui contar testemunho. Pastor, foi liberada a palavra profética que eu peguei de pessoas que Deus vai levantar para me abençoar. E essa semana Deus levantou pessoas para me abençoar. E eu quero contar o testemunho, pastor. Você vai me contar semana que vem. Pessoas vindo aqui na frente contar o testemunho. Pastor, Deus usou não sei quem para me abençoar. Deus usou outro para me abençoar. Sabe por quê? As bênçãos de Jacó, as bênçãos dos céus, a bênção da terra vai descer sobre a sua vida porque você é José. Amém ou não amém? Aí fala assim, ó. As bênçãos do seio da madre. O que é isso? A bênção de reprodução, de reproduzir. Se você é dessa igreja, se prepare para você ser um servo, porque muitas pessoas vão chegar nesse lugar. Sabe por quê? Deus está abrindo a madre, Deus está abrindo, vai frutificar, vai prosperar, vai multiplicar, vai gerar filhos, porque essa igreja é uma igreja que vai ser grande nessa cidade. Quantos recebem isso essa noite? Levanta sua mão e fala assim, eu quero, Senhor, as bênçãos de José sobre a minha vida. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Os irmãos podem sentar agora. Agora, você sentou para você não cair, porque as bênçãos foram liberadas. Eu fiz um curso esses dias, pastor, que eu aprendi que nada é de graça. Tudo tem seu preço. Nada é de graça, tudo tem seu preço. Jacó, no final da sua vida, liberou essas palavras sobre a vida de José. José realmente era tudo isso, e você é realmente tudo isso. Isso está sobre a sua vida. Só porque isso não quer dizer que você está isento do processo que você tem que passar, irmão. Isso quer dizer, porque crente é meio bobo, pastor. Crente acha, porque pelo fato de ser crente, as coisas vão ser fáceis para ele, vai ser tudo facilitado. Ah, eu sou crente, eu sou espiritual, eu sou um menino de Deus, eu sou do louvor, eu canto, eu sou guitarrista, eu sou dizimista fiel. A gente acha que pelo fato de ser, a gente não vai passar. Só porque o processo é para todo mundo, irmão. No mundo tereis aflições. Não foi diferente com José. Eu disse que eu ia começar de trás para frente. Então é muito bom a gente receber de Deus a palavra profética. E muitas vezes nós só libera isso na vida do povo. E o povo pega isso, pastor. Só porque a gente esquece de ensinar o processo. A gente esquece de falar que José, um dia ele teve um sonho. No dito popular, ele teve uma vontade muito grande de vencer algo que fazia com que ele existisse. E eu entendi errado. Pode continuar aí, pode continuar. Fica aí, meu filho. Fica aí. Aí José tinha aquele sonho. Eu achava que Deus tinha colocado no coração de José. Mas em Gênesis 37 fala assim, teve José um sonho. Nós crentes, nós acreditamos que sonho é coisa que Deus coloca no nosso coração. Eu disse isso. Na psicologia, é algo que está no subconsciente, que faz a gente pensar. Algo que está lá no nosso fundo, que faz a gente desejar. O popular fala que é aquilo que nos motiva. Eu falo que é aquilo que queima no nosso coração, né? José tinha tudo isso. Um dia, José teve um sonho.
Um dia o Johnny teve um sonho. Um dia você teve um sonho. E eu creio, meu irmão, que se isso é forte no seu coração, se queima no seu coração, é porque realmente, como crente que sou, eu acredito que Deus colocou e queimou, fez queimar no seu coração. Um dia José teve um sonho. Só porque ele teve esse sonho. Capítulo 37, versículo 5, fala assim, ó, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiavam ainda mais. Olha que loucura. No versículo 9 fala assim, ó, teve ainda outro sonho e referia aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme, e o seu pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Presta atenção. Ele teve 2 sonhos. Como crente, eu acredito que Deus deu esse sonho para ele. Deus colocou no coração dele. E Deus nos deu sonhos e projetos, quantos creem nisso? Só porque José tem coisas na vida, irmão, tem sonhos, pastor, que não é para os outros entender, é para você entender. Eu aprendi isso na minha vida, irmão, com muita dificuldade. Eu aprendi num processo lá em casa, onde eu pensava que o sonho que Deus tinha para mim ministerialmente, era o sonho que Deus tinha para minha esposa. Eu pensava assim, se Deus sonhou isso para mim, Deus tem isso para ela. Mas tem coisas que Deus não sonhou para outra pessoa, Deus sonhou para você. Agora eu quero que você tenha maturidade para entender isso. Você é casado, bem casado, você é uma só carne. Mas tem sonhos e projetos que Deus não deu nem para sua esposa, para o seu esposo, Deus deu para você. Então não adianta você ficar enchendo o saco dela, que ela não vai entender porque o sonho e o projeto de Deus é para a sua vida. Para ela, para ele, vai fazer sentido daqui 15 anos, como foi com José. Quem que era o pai de José? Jacó. Jacó é um dos patriarcas, um dos pais da fé. É Abraão, Isaac e Jacó. Só porque Deus tinha um sonho para quem? Para José. Quando José chega e fala o que Deus colocou no coração dele, o sonho que Deus tinha para ele, para o seu pai, que era Jacó, irmão, não era eu, não era o Hans, era Jacó. Quando José compartilha, um homem de Deus, um pastor fera, um homem renomado, um homem tete a tete com Deus, o cara. Mas quando José compartilha o sonho dele com o pai dele desacredita daquilo que Deus tinha falado com José. Ou seja, nem Jacó entendeu o sonho que Deus tinha para José. Tem hora na sua vida que você é incompreendido, irmão. Deus chamou para ser grande. Você começa a compartilhar com as pessoas desacreditam de você. Você compartilha com seus irmãos, os irmãos, o pai dele desacreditou. E o que fala aqui no versículo 10, fala assim, ó, o seu pai, seus irmãos repreenderam, e o seu pai falou assim, o seu pai considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, o pai dele guardou para ele e falou assim, esse menino está fora da casinha. Até mesmo porque José era um adolescente. Jacó não entendeu o que Deus tinha para José. Irmão, primeiro, tem coisas que é para você, o outro não vai entender. Tem coisas que Deus colocou no seu coração. E muitas vezes, sabe por que nós perdemos os nossos sonhos? Porque nós somos boca aberta. A gente começa a compartilhar aquilo que a gente não tinha que compartilhar com quem não vai entender o projeto que Deus tem para a nossa vida. Eu falei para você sentar justamente porque vinha paulada agora. Vem a benção, agora vem a cacetada. Tem hora, irmão, que a gente é boca aberta demais, a gente fala demais com quem não vai compartilhar o sonho com você. José
cada vez que ele compartilhava o sonho dele, o que ele trazia para ele? Mais ódio dos irmãos, mais desconfiança do pai. O pai era Jacó, irmão. Era Jacó. Um homem era de Deus. Só porque tem coisa que é para você, não é para o outro não vai entender. Hans, quando você tinha 14 anos de idade, você falou para seu pai falou essa semana passada para nós, 14 anos de idade, você falou, pai, eu quero ser político. Como que um menino de 14 anos fala assim, eu quero ser político? Era um sonho que Deus tinha para você. Quantas vezes você escutou isso, as pessoas, você é doido, político não presta, isso, mas Deus tinha um projeto para você. Aí sabe o que acontece, irmão? A gente é boca aberta. A gente começa a falar demais aquilo que Deus colocou para a gente começa a atrair o quê? O desgosto das pessoas, a desconfiança das pessoas. Então, se Deus tem um sonho para você, antes de você compartilhar para o mundo, antes de você sair gritando para o mundo, começa a compartilhar com Deus. Deus, o Senhor colocou isso no meu coração, eu creio que vai acontecer. Senhor, é isso que Deus tem, o Senhor tem para mim mesmo. Esse sonho, isso me motiva, é de Deus, esse sonho, esse projeto, Deus, então me ajuda a conquistar. Eu não estou falando que você não tem que aconselhar, eu tenho o pastor Léo como amigo. E na questão da minha esposa eu compartilhei, pastor, ora, eu preciso de oração, minha esposa está internada, minha esposa está assim, o pastor Roberto, né, falou, vamos orar aqui, vamos levantar, que ela está internada lá. A gente precisa de amigos, mas preste atenção com quem você vai compartilhar os seus sonhos. Pastor, mas é meu irmão. Meu querido, tem sonho que é para você. Seu irmão não vai entender. O seu pai não vai entender. A sua mãe não vai entender. Como que você chega para o seu pai e fala assim, agora eu vou largar tudo e vou para o ministério porque eu sonho ser pastor, irmão. Seu pai fala, endoidou esse menino. Agora eu vou sair, eu tenho um serviço, eu ganho muito bem, 10, 15 salários, agora eu vou sair da CLT e vou largar tudo e vou montar minha empresa, irmão. Quem que vai entender isso, irmão? Agora eu vou largar meu concurso, porque meu sonho é ser empresário e vou montar minha empresa. Irmão, as pessoas não vão entender o que Deus tem para você. Então cuidado com quem você compartilha o seu sonho. Cuidado com quem você compartilha o seu sonho. Aí José, quais foram as consequências de conversar demais, irmão? O fundo do poço. O que aconteceu com José? Os irmãos de José pegaram José e jogaram. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vinde pois agora e matemos e lancemos numa cisterna e diremos, um animal selvagem comeu ele. Os irmãos dele falou, tá vindo o sonhador lá, vamos pegar e vamos matar ele, nós não aguentamos ele mais. Aí um dos irmãos intercedeu, irmão, mas ele falou assim, não vamos matar não, só joga no poço. Ou seja, literalmente ele ficou no fundo do poço. Tem hora, meu irmão, que a gente olha, o nosso sonho está no fundo do poço. Ah, Deus, como que eu vou resgatar? Como que eu vou buscar para trás? Mas está lá dentro da cisterna, vamos traduzir para o goianês, né? Está lá dentro da cisterna. Está nem na cisterna, se estivesse na cisterna estava bom, está lá na fossa. Como que eu vou pegar para trás, irmão? Não sei. Se Deus te trouxe aqui essa noite é porque Ele quer restaurar os seus sonhos. Irmão, literalmente pode estar na fossa, pode estar onde for, irmão, pode estar no fundo do poço. Se Deus te trouxe aqui essa noite é porque Ele quer restaurar os seus sonhos, os seus projetos. Mas foi consequência do quê? De ser boca aberta, de conversar. Aí os irmãos dele jogou. Aí depois um irmão falou assim, não, vamos tirar ele e vamos vender ele. Irmãos, eles venderam o seu irmão. Versículo 28, e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata. Os ismaelitas, para os ismaelitas, esses levaram o José do Egito. 20 ciclos de prata era 2/3 do que valia um escravo. Ou seja, presta atenção, irmão, tem algo profundo aqui. Os irmãos dele tirou ele da cisterna, tirou do fundo do poço. Vamos tirar esse menino, tirou o menino. Vamos vender ele. Para os irmãos de José, o sonho de José não tinha valor nenhum. José não tinha valor nenhum, porque 20 ciclos era
2/3 do que valia um escravo. E sabe para quem que ele vendeu? Para os midianitas, que eram os ismaelitas, para os concorrentes. Pegou e vendeu para os concorrentes de graça, irmão. Falou assim, vamos levantar um dinheiro só para nós voltar para trás. Só para nós comprar, só para nós botar gasolina e voltar para trás. Nós queremos despachar ele, irmãos. José para os seus irmãos não tinha valor nenhum. Talvez as pessoas olhem para a sua empresa e não vê valor nenhum, mas Deus vê. Talvez as pessoas olhem para você e falam assim, não vai dar nada, mas Deus vê. Talvez as pessoas falam assim, vamos vender, não tem valor, não tem nada. Mas Deus trouxe aqui essa noite para dizer, você é valoroso para Deus, você é precioso para Deus. Deus vê valor em você. Sabe por quê? Você é José. Talvez você é um jovem, um adolescente, que as pessoas olham, assim como os irmãos de José olhavam para José, mas Deus trouxe aqui essa noite para dizer, você é jovem, você é valoroso para Deus. Talvez quem deveria te proteger, está te destruindo, irmão. Talvez a palavra de desmotivação vem de dentro da sua casa. Só porque Deus te trouxe aqui para dizer, as bênçãos de José estão sobre a sua vida. Amém ou não amém? As bênçãos de José estão sobre a sua vida quando você crê nisso. Qual foi o resultado disso tudo? José foi vendido e foi parar no Egito, na casa de Potifar. Aqui eu acho interessante, sabe por quê? Ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo. No capítulo 39 fala assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Olha que interessante. José não tinha valor para os irmãos. O seu pai desconsiderava os sonhos de José. Mas Deus sabia o projeto e o plano que ele tinha para José. E Deus era com José. Ele estava na condição de escravo. O que é o escravo? É quem não tem condição de definir a sua vida. Ele não decide a sua vida. Ele não decide se ele vai para lá, se ele vai para cá. Ele não decide se ele vai comer, se ele não vai comer. Ele não decide nada. As pessoas decidem por ele, porque ele é um escravo. José estava nessa condição. Mas isso não queria dizer que Deus não estava com José. Talvez essa noite você chegou aqui, você está sem condição de resolver a sua vida. Você olha para o lado, você é um escravo. Você olha para um lado, não tem como resolver. Você olha para um lado, não tem como melhorar. Você olha para o outro, não tem como você fazer nada. Mas isso não quer dizer que Deus não está com você, meu querido. Então, às vezes você olha e fala, vou enterrar meu sonho, eu vou parar meu sonho, porque eu não consigo fazer nada. Isso não quer dizer que Deus não está com você. José era um escravo, mas Deus estava com José. E por ele entender que Deus estava com ele, olha, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, e quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, e desde o que fizera mordomo da sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa de Potifar, por amor a José, e as bênçãos do Senhor estavam sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Sabe o que acontece, irmão? Onde você colocar a sua mão é abençoado, irmão. Só porque você tem que entender o seguinte, presta atenção, o Senhor está com você, as bênçãos aqui, Deus era com José. Só porque era José que estava sendo abençoado, irmão? Sim ou não? Sim, financeiramente. Quem estava sendo beneficiado financeiramente? Quem? Fala, de um por um, para não fazer tumulto. Fala, Potifar. Presta atenção. Deus está com você. Muitas vezes não é a hora ainda de ser abençoado financeiramente, mas é a hora de você abençoar outras pessoas. Você não entende isso. Muitas vezes você está trabalhando para o seu patrão e você está xingando ele, reclamando dele, murmurando da empresa, murmurando do salário. Mas Deus está com você para você abençoar aquela empresa. Deus te colocou lá para você ser uma bênção. E sabe quando você vai crescer naquela empresa? Quando o dono olhar e falar assim, e Deus era com fulano. Porque tudo que ele coloca a mão prospera. Sabe quando você vai começar a prosperar? Quando você dizimar. Sabe quando você vai começar a prosperar? Quando você ofertar. Sabe quando você vai começar a prosperar? Quando você abençoar a casa do Senhor. Aí Deus vai ser com você. Aí as pessoas vão olhar e falar assim, eu quero estar perto dele. Eu quero colocar ele como gerente. Sabe o que Potifar fez? Viu que Deus estava com José, colocou José como gerente, e o bicho é esperto. Foi abençoado com isso, pastor.
Sabe por que muitas vezes você não está pegando o cargo de gerência? Porque o seu patrão não está vendo Deus em você, irmão. No dia que ele vê, ele vai colocar e ele vai ser abençoado, você vai ser abençoado. É simples assim. Só porque a gente não entende assim. José, mesmo como escravo, Deus era com José. Mesmo ele não sendo abençoado financeiramente, ele trabalhava muito, mas Deus era com José. E Deus é com você essa noite. Aí, irmãos, eu quero ressaltar a perseverança de José. Para mim, José é o cara mais injustiçado na Bíblia. Ele é mais injustiçado. Porque o menino era bom. Só porque os irmãos não gostavam dele. Aí o pai não dava credibilidade para ele. Aí os irmãos vendeu ele. Aí chega na casa de Potifar. Quando ele começa a dar certo, irmão, vem a mulher de Potifar e fala assim: eu quero o José, que ele devia ser bonito, moleque novinho, próspero, abençoado. Tudo que ele colocava a mão dava certo. A mulher falou assim: não, o José, rapaz, eu quero o José. O José falou assim: não, mas eu não quero você. Aí ele vai, a mulher inventa uma mentira. Aí lá vai Potifar, ela conta mentira para Potifar. Potifar pega José e joga José na prisão. Ó, José sendo injustiçado de novo, irmão. Só porque olha o que é interessante. E José, aconteceu, capítulo 39, versículo 20. E o Potifar, senhor José, o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O próximo versículo fala o quê? O Senhor, porém, era com José. Ele fez benigno e lhe deu esmecer perante o carcereiro. Ou seja, ele estava na prisão, mas Deus estava com ele. Ele era escravo, mas Deus estava com ele. Não interessa a sua condição hoje, Deus está com você, irmão. Talvez você não vê possibilidades hoje, mas entenda que Deus está com você, Deus está te abençoando. O negócio é porque você está no processo. Não desista no meio do processo, não desista no meio da caminhada, porque no final você vai entender, no final você vai ser abençoado, mas você precisa chegar lá para pegar, para receber as bênçãos de Jacó sobre a sua vida. Mas você tem que entender que a caminhada é pesada, a caminhada é complicada, a caminhada tem pessoas que não acreditam em você, na caminhada tem pessoas que vão rir de você, na caminhada talvez os seus familiares não vão acreditar em você, mas se você entender que o Senhor Deus de Israel, Ele está para te abençoar, Ele está com você, não interessa se você está na prisão, não interessa se você está como escravo, Deus vai te abençoar e te prosperar onde você está. Quantos creem nisso? Diga: eu sou abençoado como José. Aleluia. Deus era com José lá na prisão. Aí qual que foi o processo de José? Aí José está lá na prisão. Deus era com ele. A prisão prosperou, irmãos. Já viu um trem desse, pastor? Como que a prisão prospera? Os caras começavam a brigar, já não brigavam mais. Aí o José começou a pregar para os presos. Aí os presos já começaram a converter tudo. Aí já tinha célula lá na cadeia. Aí era tudo limpinho, era tudo organizado. Sabe por quê? Deus prosperou José na cadeia, irmão. Então não interessa a condição sua hoje. Você pode estar ruim, irmão. Deus está com você e quer te abençoar, quer te prosperar. Basta você crer e acreditar nisso. E Deus começou a fazer o rebuliço ali. Tinha dois prisioneiros ali. Um era o copeiro do rei, um era o padeiro do rei. E eles tiveram um sonho ali na cadeia. Presta atenção. Os dois tiveram um sonho na cadeia. José vai lá, fala: me conta o sonho, porque o meu Deus é um Deus que revela os sonhos. Presta atenção, você pegar o código. Eles contam o sonho para José. José interpreta o sonho. O do copeiro: daqui 3 dias você vai voltar e vai ser copeiro do rei. O do padeiro fala assim: daqui 3 dias você vai morrer, filho. E assim aconteceu. José não era bobo, era um cara inteligente. Ele falou assim: ó, copeiro, você vai voltar lá para perto do rei. Então daqui 3 dias não esquece de mim não. Eu estou aqui, eu fui injustiçado. Não esquece de mim. Não esquece de mim não. Fala de mim, fala do José lá para o rei, para ver se o rei me tira daqui. Sabe quando que o cara foi lembrar de José? 2 anos depois, irmão. Eu não consigo entender. Como que o
cara esquece assim, irmão. Acabou de sair da cadeia, esquece o outro 2 anos. Eu falo, José é o cara mais injustiçado da Bíblia. Mas sabe o que Deus tinha? Deus estava passando José nos processos para fortalecer ele, porque o que Deus tinha para ele era grande. Quando José estava na casa de Jacó, Jacó paparicava José. Jacó dava túnica bonita para José, porque ele era filho da mulher amada. Então Jacó paparicava. Sabe o que eu aprendi no decorrer da minha vida? Deus não tem compromisso com o menino mimado. Deus tem compromisso com homens fortes. Deus estava preparando, Deus não ia fazer um menino mimado virar governador do Egito. Deus ia tratar José, passar José no processo, para ele se tornar um grande homem, um grande governador. Muitas vezes você não entende o processo, mas Deus não tem compromisso com o menino. Deus não tem compromisso com quem dá birra. Deus não tem compromisso com quem reclama. Deus tem compromisso com homens e mulheres fortes, para colocar em grandes lugares. Muitas vezes você não está entendendo o processo, mas é Deus fazendo com você, deixar de você ser menino, irmão. José era todo mimadinho. Deus não tem compromisso com mimadinho. Deus tem compromisso com mulheres, homens e mulheres de Deus, que têm sonhos e projetos queimando no seu coração. Sabe o que é interessante? Aquele homem esqueceu de José, mas José não esqueceu do sonho que Deus tinha para ele. Talvez as pessoas podem esquecer de você, meu irmão, mas não esquece do sonho, do projeto que Deus colocou na sua vida. Não esquece que um dia o Senhor te escolheu para você ser grande. Não esquece que Deus te colocou nessa igreja, porque essa igreja vai ser grande. Não esquece que um dia Deus colocou sonhos e projetos no seu coração para você ser abençoado e abençoar outras pessoas. Hora nenhuma você vê a Bíblia falando e José reclamou, e José murmurou, e José desistiu. Pelo contrário, e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. Sabe o que José fez? A cadeia continuou organizada, só tinha um a menos, 2, né? Porque um morreu. Continuou organizada. Ele continuou fazendo a célula ali na cadeia. Ele continuou levando a Bíblia para os presos. Ele continuou abençoando. A comida era gostosa. Tudo era abençoado ali. Ele continuou fazendo o que tinha que fazer. Sabe por quê? Muitas vezes, irmão, você vai ter que investir no sonho dos outros antes do seu. Muitas vezes você vai ver os sonhos de outros realizar antes do seu, irmão. Deus tinha um sonho para José, mas o do copeiro foi realizado antes dele. Muitas vezes você vai ter que lidar com pessoas que você ajudou, prosperando e indo para frente. Você fala, Deus, e eu? Eu estou aqui, foi eu que revelei, e o homem me esqueceu. Você vai ter que lidar, irmão, com pessoas que você investiu, que você abençoou, indo para frente e te esquecendo. Mas isso faz parte do processo de fortalecimento para você ser governador, irmão. Ah, mas meu ministério, eu estou atrasado. Ah, eu cantava, o outro foi, era minha dupla, era eu que fazia, que ele foi e eu fiquei, ele esqueceu de mim. Mas Deus tem projeto para você, meu. Muitas vezes você vai ter que lidar com o sonho do outro se realizando e o seu não. Mas faz parte do processo. Rasmilho perdeu uma eleição por quantos votos? 1 voto. Sabe o que é isso, irmão? É muito doído, tem que estar muito em Deus mesmo, né? Na verdade, irmão, ele empatou. O cara foi porque o cara era mais velho. Ele empatou. Empatou. O outro ganhou por idade, irmão. É muito doído. Você tem que ver o outro indo por idade, porque é mais velho, e você ficando para trás. E o cara nem saiu para você assumir nem um pouquinho, né, Hans? Ficou uns 4 anos ali. Mas sabe o que é isso? É parte do processo de Deus para fortalecer, para você ser governador. Vai ser prefeito de Aparecida. Está declarado. Vai ser prefeito de Aparecida. Mas teve que amargar essa, irmão. Aí muitas vezes a gente não entende. Mas é Deus fortalecendo. Deus não tem compromisso com o menino mimado. Deus tem propósito e compromisso com homens fortes. Que passa pelo processo, dando glória a Deus. A sua família pode não acreditar em você. O seu patrão pode desacreditar, pode te injuriar, pode ser injusto com você, mas Deus é fiel com você. Muitas vezes a gente só não entende o processo. E o que a gente faz? Desiste no meio do processo.
enterra os nossos sonhos, enterra, joga lá no fundo do poço e larga os nossos sonhos. Mas essa noite Deus trouxe aqui porque Ele quer restaurar os seus projetos. Ele quer restaurar os seus sonhos, amém? O que acontece? 2 anos depois, se eu tivesse, irmão, se fosse eu, quando eu visse esse, eu tinha voado no pescoço dele, pastor. Como é que você me esquece, irmão? Você saiu da cadeia hoje, como é que você me esquece? Você tinha que ter falado amanhã para o rei. 2 anos, Faraó tem um sonho. E ele não lembrou assim de José, não, é porque Faraó teve um sonho. Ninguém deu conta de interpretar esse sonho. Veio todo mundo, os mágicos, todo mundo, ninguém deu conta de interpretar o sonho. Aí vem o leso do copeiro, que ele é leso, não tem lógica. Aí ele vem. 2 anos depois ele fala assim: moço, tem José. Tem José. O cara é bom para interpretações. Falou, chama ele. José se organiza. Toma um banho, tira aquele cheiro de cadeia. Faz a barba e vai para perante Faraó. E Faraó, ele começa a contar os seus sonhos. Um sonho meio esquisito, né? Umas vacas magras que comem as vacas gordas. Uns mi fake como os outros bonitos. Mas Faraó fala: você consegue interpretar? A interpretação vem de Deus. Muitas vezes você não consegue entender o processo na sua vida, mas a interpretação vem de Deus. Muitas vezes você não consegue entender o processo, mas pede para Deus, porque a interpretação vem de Deus. Muitas vezes você não está entendendo a sua caminhada, mas pede a interpretação para Deus, porque a interpretação vem de Deus. A interpretação dos sonhos vem de Deus. Você não está entendendo, irmão? Pede para Deus. Deus me mostra aqui porque está difícil demais. Deus me mostra para onde eu vou caminhar, porque está complicado. Só porque José era muito inteligente, irmão. Ele era próspero, ele era abençoado, ele era o cara. Ele chega diante de Faraó, Deus dá a interpretação do sonho, ele interpreta o sonho só porque ele foi mais ligeiro, ele foi mais esperto. Junto com a interpretação, ele vem com uma outra atitude. Deus dá a interpretação, mas ele vem com a proatividade. Presta atenção. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que é nossa. A interpretação vem, a proatividade é de quem? Nossa. Ele falou assim, ó, olha, a interpretação é essa. Mas, se eu fosse o Senhor, eu pegava um homem, um administrador, no tempo das vacas gordas, no tempo de prosperidade, você vai adquirir celeiros, comprar, estocar e tal. Ele deu toda a estratégia para Faraó. Ou seja, Deus deu a revelação, mas a estratégia foi de quem? José. Irmão, quando você chegar com uma proposta para o seu patrão, vem a revelação de Deus, pede a revelação de Deus, mas seja proativo, tem sua parte também. Quando você for fazer seu negócio, tem a revelação de Deus, mas tem sua parte também, seja proativo. Porque a revelação de Deus, junto com a sua proatividade, vai fazer com que você se torne governador. Amém ou não amém? Vocês estão me entendendo? José foi proativo. Ele veio com um problema, ele veio com a solução, irmão. Muitas vezes tem pessoas que chegam no pastor: pastor, mais isso, precisa, tem que trocar o teclado, agora nós queremos um Nord-Stage de 30 mil. Pastor, irmão, se for pedir um Nord-Stage, pastor, traz a solução. Se for pedir um aumento do seu patrão, pede um aumento e traz a solução, irmão, porque senão você não vai ganhar. Você vai ficar frustrado, você vai enterrar seu sonho, porque você tem que ser proativo. Aí, existe a diferença entre do nada para o de repente. Muitas vezes você vê a pessoa prosperando, aí você pensa que não é do nada. Muitas vezes foi de repente, mas não é do nada. José era um adolescente. Aí de repente, ele se transforma em governador do Egito. Faraó fala assim, ó, não tem como, não tem outra pessoa a não ser José.
O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Todo mundo que estava em volta gostou do conselho, gostou da proatividade. Aí já não era Deus, era o conselho de José. Aí disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, pois, homem como este, a quem o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: visto que Deus fez quem que fez, irmão? Deus fez tudo isso. Ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais a Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra. Fica de pé, irmão, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Irmão, então tirou Faraó o anel de sinete na mão e pôs na mão de José, e fez vestir roupa de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fez subir no seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre todo o Egito. José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Do nada é diferente de repente. As pessoas vão olhar para você, de repente, você vai ser governador, de repente, você está com a sua empresa, de repente, você está ministrando em grandes congressos, de repente, Deus está te abençoando. Isso não quer dizer que é do nada. Não foi do nada. Com 30 anos de idade, as coisas foram acontecer para José. Ele saiu de casa, ele era um adolescente. Vamos colocar que ele tinha 15 anos de idade. Ou seja, durou 15 anos de processo. 15 anos Deus treinando José. 15 anos Deus trabalhando na vida de José. 15 anos Deus fazendo na vida de José. Para de repente ele ser governador. Meu irmão, você está pelejando. Continua se esforçando. Continua acreditando. Continua crendo. Sabe por quê? De repente Deus vai fazer na sua vida. Isso não quer dizer que é do nada. Isso não quer dizer que não teve pessoas. As pessoas vão pensar que é do nada, mas é de repente. Deus pode fazer milagre na sua vida. De repente, Deus pode mandar uma pessoa. Eu disse, são bênçãos dos céus, são bênçãos do alto. Deus pode derramar na sua vida, irmão, coisa que você não vai acreditar. Sabe por quê? São bênçãos dos céus. Amém? Amém ou não amém? Quantos aqui recebem essa palavra essa noite? Diga assim: Senhor Jesus, restaura os meus sonhos. Eu quero buscar para trás aquilo que se perdeu. Aleluia. Amém. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Sei eu que tudo pode. Aleluia. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Aleluia. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém